esse texto ele vai nos ensinar, muito rico em ensinamentos. Rico em ensinamentos. A gente vai tirar aplicações para as nossas vidas, explicações para o nosso dia a dia, mas o que mais me chamou a atenção é os ensinamentos. Cada um vai ler e interpretar de uma forma, mas quando a gente pede a Deus sabedoria, a gente pede sabedoria para ter discernimento. E para que esse discernimento? Para a gente aprender e poder contribuir e poder repassar com os irmãos os aprendizados que Deus tem nos ensinado. E eu já aprendi no início, no meu esboço eu coloquei os nãos de Deus nas nossas vidas. Isso foi eu escrevendo no meu esboço. Olha uma coisa que eu já aprendi dentro do texto. No meu esboço diz os nãos de Deus, mas na introdução do texto diz os mandamentos de Deus. Então aqui a gente vê nãos de Deus, mas nãos de Deus nas nossas vidas não é não, é mandamento. O texto nos ensina. Eu posso até ter colocado não, mas é porque eu sou homem humano e a palavra de Deus, ela é poderosa e majestosa, e ela nesta noite já está nos dizendo e nos ensinando. Quando ele diz não, ele não está ordenando uma ordem de não, ele está mandando, nos ensinando. E aqui a gente vai notar e perceber que nesse Êxodo 20 são nãos, mas nãos de ensinamento. Ele não tem nada de ruim para mim e nem para você. E é por isso que ele nos ensina nesta noite, aqui no livro de Êxodo. Os nãos não são nãos para que ele não vá agir e fazer nas nossas vidas. São mandamentos da parte dele, para que eu e você possa ser honrado e abençoado. Vai existir nãos. Deus, quando nos dá não, é não para nos edificar, é não para nos preparar, é não para nos abençoar. Mas quando é eu e você que dá o não para Deus, pode preparar que vai ter malefícios, porque isso implica em obediência. Porque quando ele diz não, ele não quer o mal, ele está preparando, ele está capacitando. E quando ele diz não, é para eu e para você reconhecer que esse não pode ser forma de bênção. No momento pode doer, pode machucar, pode frustrar, mas depois a gente entende e percebe que ele foi capacitando e preparando para o melhor que ele tem. Mas quando é eu e quando é você que recebe o não de Deus e fala, não vou obedecer, vou fazer na força, vou fazer do meu jeito, aí Deus olha no céu e fala, agora vou sair da jogada. Disse não para te abençoar, você vai fazer do seu jeito, então faça por conta própria. E eu estou dizendo isso porque nós temos exemplos dentro da palavra. Nós tiramos de dentro da palavra do Senhor alguns exemplos para aplicar nessa noite, dentro deste texto. Algumas pessoas, profetas, homens na Bíblia, que receberam não de Deus, mas não obedeceram. Receberam não e disseram em si mesmo, não vou obedecer à voz de Deus, vou agir do meu jeito, vou fazer do meu jeito. E aí já pego esta palavra, esta mensagem para transmitir para mim e para vocês. Quando Deus disser não, vamos obedecer. Vai doer, vai machucar, mas é preparação. Se fosse assim, olha os nãos de Deus aqui nesse versículo. Ele está dizendo o que nesses versículos? Não matarás é um benefício para nossas vidas. Não furtarás é ensinamento para sermos honrados. Não dirás falso testemunho. São nãos, mas são nãos que edificam. Então tira a palavra não e coloca mandamento, porque mandamento é bênção, mandamento é para ser cumprido, e a gente precisa entender estes mandamentos, trazer para as nossas vidas e cumprir para sermos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vai a fundo nesta mensagem, nesse texto, para a gente procurar aplicações, aí a gente tem que ver alguns paralelos e exemplos de profetas. E eu começo usando o exemplo do profeta Jonas. Jonas recebeu um mandamento de Deus: vai até Nínive, leva a mensagem, prega a mensagem, liberta o povo que está cativo. E Jonas, ele não disse para Deus assim, eu vou fazer não. Ele fez diferente, mas dizendo não para Deus.
ele toma um caminho diferente. Deus manda ele a Nínive e ele toma um caminho diferente. Olha como a gente vai perceber alguns ensinamentos que eu falei nesse texto. Sabe o que nós vamos ver nesse texto, meus irmãos? Nós vamos ver aqui que a desobediência, quanto à fala, o mandamento de Deus, a gente vai ver os malefícios que pessoas vai adquirir. Malefícios físicos, emocional, espiritual e mortal. Quando a gente não obedecer a voz de Deus, ele vai se afastar. Vamos ficar vulneráveis e poderemos sofrer consequências desta natureza física, mental, emocional ou até mortal. E nós vamos ver alguns exemplos. Jonas, ele toma a direção errada. Jonas, ele pega a direção errada e vai a Tarsis, desce a Tarsis, desce a Jope, desce ao porão do barco, desce ao mar e por último desce ao ventre do peixe. O pior lugar que ele poderia ter ido, ele alcançou, que era o ventre do peixe. Mas quando ele se arrepende, ele volta e sobe. Projete tudo comigo e veja esse entendimento, como esse livro e esse texto é rico em ensinamento. Ele desce a Tarsis, 1, desce a Jope, 2, desce do barco para o porão, 3, desce do porão para o mar, 4, desce para o mar, para o fundo da baleia, 5 descensos Jonas teve, conforme o que? Concernente o que? A desobediência, 1 arrependimento e ele volta à polpa e sobe à terra. Olha o ensinamento, olha a palavra nos ensinando que quem desobedece, qual é o destino de quem desobedece? Descendo, descendo e descendo. E qual é o destino de quem se arrepende e se rende a Deus? Subindo. Quem sobe vai em direção ao céu, e quem desce em direção ao lugar terrível. Aprenda isso nesta noite, como eu aprendi e estou compartilhando com vocês, que mais vale a pena obedecer, se arrepender para ter destino no céu, do que descer para morar com o maligno, meus irmãos. E essa palavra, ela vai continuar nos ensinando que o povo de Nínive era inimigo de Israel, era um povo que era cruel. Se a gente for falar aqui a natureza do que aquele povo fazia, a gente teria que pedir licença, porque as maldades são tantas, a crueldade daquele povo é tanta, que a gente fica até com vergonha de falar o que aquele povo fazia. Mas olha a bondade de Deus, olha outro ensinamento lindo para mim e para você que serve a Deus. Um povo que era cruel, um povo que era injusto, mas Deus usa o profeta para ir lá pregar o evangelho. Qual era o intuito? Era salvar aquele povo. Isso nos alegra, isso nos ensina e nos mostra que o Deus que a gente serve é um Deus poderoso. Então por que desobedecê-lo? Ele poderia simplesmente falar: esse povo é cruel, esse povo é maldito, vou destruir e vou matá-los. Mas não, pega o profeta e manda o profeta ir levar a palavra. Qual era o intuito? Salvação para aquele povo. E o profeta toma direção contrária, toma direção errada, e aí generaliza algo que vai acontecer de malefício para a vida do profeta. Deus já sabia de tudo. Quando o profeta ouve a mensagem e entende que é para ir fazer o mandamento que Deus ordenou, a mensagem chega até o povo de Nínive. E o que nos deixa mais interessado é saber que quando a mensagem é pregada, a semente é plantada, ela também é germinada, porque o povo começa a ouvir, o povo começa a entender. Os líderes daquele lugar, os reis daquele lugar, eles jejuaram por 3 dias seguidos. Isso mostra obediência, mostra que Deus tinha um propósito na vida daquele povo. Quando a mensagem chega, que a semente é plantada e ela germina no coração, eles começam a obedecer. Eles jejuam por 3 dias. O que me deixa mais interessado e extraordinário pensando é que além de eles jejuarem, eles fizeram os animais deles jejuarem por 3 dias. Isso mostra que a palavra entrou, a palavra penetrou e a palavra cortou. Então valeu a pena Jonas deixar de dizer não
mensagem que Deus mandou, lhe designou a fazer, e valeu a pena ele se arrepender e levar a mensagem até aquele povo, porque por um tempo eles se arrependeram, por um tempo eles se tornaram um povo bom, depois eles se corromperam novamente, mas algo foi feito, a mensagem foi pregada. E eles tiveram ciência de quem era Deus que mandou a mensagem ser pregada neles, e o intuito era de salvação para a vida deles. Amém? Nós temos outro exemplo. Eu, quando ajoelhei ali, quando cheguei, falei: Senhor, confirma, meu Deus, a palavra desta noite que o Senhor quer trazer para a igreja. E em seguida a irmã vai e traz aqui a mensagem da mulher de Ló. É outro exemplo que está aqui. E nesta noite eu já vejo Deus confirmando a mensagem para mim e para a igreja do Senhor Jesus. A mulher de Ló, a irmã já pregou quase o que eu ia dizer. Mas o que me deixa impressionado é que, olha só, Deus manda Jonas a Nínive para salvar a cidade de Nínive. Deus manda 2 anjos em Sodoma e Gomorra para tirar Ló e dizer o que? Sai que eu vou destruir. Olha que 2 conjecturas diferentes dentro do texto ainda. Só não estou no que a gente leu, mas dentro do conteúdo do texto. Peço a vocês que tenham repetido a atenção para não perceber ou não entender que a gente está saindo. Eu estou trazendo exemplos e paralelos de acontecimentos que se encaixam dentro do texto que a gente leu. E a mulher de Ló, ela foi recebida a mensagem que Deus entregou a Ló e a esposa e as filhas de Ló, os anjos entregou dizendo que era para sair. Olha Deus falando de novo: se eu disser não, é não, não deixa, não pegue, não toque, não vai. Mas quando eu disser vai, é também um mandamento para ir. E se Deus disser vai, ela até foi, mas não cumpriu totalmente o mandamento ordenado. O mandamento completo era sair e não olhar para trás. Mas aí eu fiquei a me perguntar: por que essa mulher olhou para trás? É porque ela queria confrontar e desafiar a Deus? Se for isso, a gente já percebeu que ela não tinha capacidade nem condições. Exércitos grandiosos que confrontaram contra Deus, não prosperou. Quem era ela, uma simples mulher, para prosperar e vencer contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Glória a Deus, aleluia. E a gente vai perceber, meus irmãos, que quando ela sai com a família, que Deus manda o povo eles saírem e não olhar para trás, e ela olha para trás, ela está desobedecendo a ordem que foi dada de não olhe para trás, e sentindo saudade do passado, como a irmã falou. Meus irmãos, eu quero nesta noite de coração dizer para vocês, eu já disse para mim: vamos continuar na nossa caminhada. Se fosse para a gente estar lá, a gente não estaria aqui. E se a gente está aqui, é porque a gente escolheu deixar lá. Então, coloque na mente o pensamento: meu alvo é Cristo, e Cristo está na minha frente. O que ficou para trás, ficou para trás. E o meu foco é morar no céu. E eu só vou alcançar esse céu com Cristo. E o meu foco é esse Cristo que está à minha frente. Pois se a gente desistir de olhar para Cristo que está à frente e olhar para trás, por que não dizer que vai acontecer como ela? A gente pode não virar uma estátua de sal, mas pode voltar atrás, e lá atrás voltar ao mundo, ao passado da onde a gente saiu, e não ter outra oportunidade como Jonas teve. Jonas teve a oportunidade de ir no poço do inferno, mas se arrependeu, e Deus traz novamente e coloca ele em um lugar que ele não morreu, mas a mulher de Ló não teve a mesma sorte. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, que venhamos entender isso, que venhamos, meus irmãos, colocar em nosso coração que onde estamos é que é certo, que servindo a Deus é que é o lugar, que lá atrás, se fosse bom, entenda nesta noite, olha o que Deus está dizendo: se Sodoma e Gomorra fosse lugar de paz, de alegria, de salvação, não teria sido destruída. Teria era anjos lá e pessoas indo para lá. Mas
se Deus tirou pessoas de lá, é porque não prestava. E se Deus tirou eu e você de lá do mundo, esquece o passado e foca em Cristo na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Outro exemplo, meus irmãos. Deus, quando Josué vai conduzindo o povo, Josué, em uma fala com Deus, Deus fala a Josué: darei vitória ao povo de Israel em uma batalha, em uma guerra grande contra Jericó. Jericó, guerreiros fortes, exército bem montado, exército bem preparado para a guerra, mas Deus prometeu vitória, falou com Josué: vai, e eu darei vitória ao meu povo. Porém, não pegue nada, não mexas em nada, não traga nada. Olha Deus dizendo de novo: não. E teve desobediência e consequência também. E não foi física, não foi emocional, foi consequência mortal. A mulher de Ló, mortal. Jonatas, uma oportunidade. E nessa noite é isso que Deus está transmitindo para as nossas vidas. Quando eu disser não, meu filho, quando eu disser não, minha filha, descansa, porque não é para mal, não é para ruim, é para edificar, é para curar, é para salvar, é para preparar. Porque o que você quer é pequeno, mas o que eu tenho é grande. Talvez você não recebeu ainda, e eu também não recebi, porque Ele está preparando eu e você para receber, e a bênção que é maior do que a que eu e você anseia. E o que aconteceu, meus irmãos? Deus vai com o povo derruba as muralhas de Jericó, o povo de Israel vence a batalha, mas existe um desobediente. Deus falou: vai, Josué, que eu darei vitória, mas não toque em nada daquele povo, não traga nada daquele povo aqui para dentro, povo incrédulo, povo ruim. Eu já darei vitória. O que mais que vocês vão querer? Ganhe a batalha e volte ao acampamento. Mas tem um que vai e com a desobediência, com o ímpeto próprio, sem obediência a Deus, toma decisão errônea e causa consequências não só para ele, para todo o exército. Acã, quando Deus dá vitória ao povo de Israel, ele toma a dianteira por si próprio, pega alguns objetos de ouro, por ter visto, achando assim: vencemos, ganhamos a batalha, está ali no fácil, vou levar esses aqui ainda que escondido. Ninguém do exército viu, mas o general estava junto. E foi o general que ordenou para não mexer. Foi o general que ordenou para não pegar. E a desobediência, olha a consequência da desobediência. Eles vão para uma outra batalha contra um exército pequenininho, fraquinho, chamado Ai. Olha o nome do exército que eles lutaram. Olha o nome do outro povo que eles foram lutar. Ai. Nome já de dor. Mas era fraquinho. Era um lugar pequeno. E aí eles vêm de Jericó, povo grande, forte, preparado, bem preparado, falando em armamento. E Ai, pequenininho, sem condições nenhuma de lutar contra Israel. Ai ganha a batalha. Mas ganhou a batalha, não foi Ai que ganhou a batalha, foi Deus que permitiu a derrota, por conta da desobediência. Entenda, meus irmãos, porque Deus está falou comigo, está falando com pessoas nessa noite. Eu creio piamente no poder de Deus. Pessoas que aqui estão ouvindo esta mensagem, pessoas que aqui estão ouvindo essa palavra, não veio aqui em vão, veio aqui por algum motivo, para ouvir Deus falando, e Deus está falando nesta noite. Eu estou usando exemplos tirados da Bíblia, eu estou usando a palavra de Deus, que é a maior de todas. Eu estou aqui apenas como mensageiro, transmitindo a minha voz e a minha palavra, mas os exemplos e a aplicação
que eu estou tirando não está saindo de mim, saiu da palavra de Deus. Os exemplos foi da palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acreditem que quem está falando, ele está só me usando, mas a direção está sendo toda do Senhor Jesus Cristo nesta noite. E como foi que esta batalha que Acã, que aconteceu, eu disse e volto a dizer, e vou frisar várias vezes esse assunto de consequências da desobediência. Acã desobedeceu, o exército perdeu, e Josué vai a Deus: Senhor, o que aconteceu? Ganhamos de Jericó e perdemos para Ai. Exemplo, Itapetinga, vai em Salvador, faz um arraso, detona com Salvador, vai contra Catiba, e Catiba bota Itapetinga para correr. Aí a gente vai ficar a pensar: a gente tem armado, a gente forte, ganhamos de Salvador e perdemos para Catiba. Consequência da desobediência. E é isso que Deus nesta noite está falando para nós, que tem consequência para a desobediência, mas tem virtude para quem obedece. Tem benefícios, tem honra, tem maravilhas do céu para quem obedece à palavra de Deus. E Acã, meus irmãos, olha a consequência que Acã trouxe ao exército de Israel. Além de perder a batalha, o povo de Israel perde a batalha, e Josué vai a Deus, e Deus fala para Josué: batalha perdida por desobediência. Prometi a vitória e fui fiel na minha fala contra Jericó, mas também fui fiel quando disse para não mexer e mexeu, pois desobedeceu. Eu também saí do negócio, saí do meio e permiti a derrota contra esse exército pequeno. E aí agora Josué vai procurar saber o motivo dessa derrota. Quem foi esse ousado? Quem foi esse desobediente? E acaba descobrindo que foi Acã. E qual foi a consequência de Acã, meus irmãos? A consequência de Acã foi ter posto em praça pública no acampamento de Israel e morrer apedrejado. Apedrejaram Acã, apedrejaram os filhos de Acã e apedrejaram a esposa de Acã. Olha essa palavra que eu vou dizer para vocês aqui, direcionado por Deus. Se eu e se você estiver disposto a assumir as consequências da nossa desobediência, que quando formos orar, falarmos para Deus: Senhor, estou disposto a pagar, Senhor, pela minha consequência. O Senhor falou para eu não fazer, mas eu vou fazer e assumo minha consequência. Beleza, porque sabe o que pode acontecer, meus irmãos? A mulher de Acã não roubou nada, os filhos de Acã não roubou nada, mas todo mundo foi apedrejado junto com ele. Então, se eu e se você estiver preparado para receber as consequências, amém. Mas se não, não vamos fazer com que pessoas ao nosso redor que esteja conosco paguem pelos erros que nós fizemos, como foi com Acã. A esposa e os filhos foram apedrejados concernente o erro de Acã. E isso nos ensina, isso nos mostra que eu e que você, se estiver preparado, coloca o joelho e fala: pode fazer comigo, Senhor, porque eu errei. Mas se não estiver preparado, olha a consequência. Morreu apedrejado ele, morreu apedrejado a esposa dele, e morreu apedrejado os filhos deles, sem dever nada, meus irmãos. A palavra está nos ensinando que mais vale a gente obedecer o mandamento do Senhor Jesus Cristo, mas vale a gente reconhecer e saber que o mandamento de Deus, mesmo em forma de não, é melhor a gente nos rejeitar a Deus, é melhor a gente reconhecer, é melhor a gente entender que o não é um não para matar, é um não para edificar. Lembre-se disso, não de Deus é mandamento, não de homem para Deus é consequência física, mental, emocional e até mortal. Acã teve a consequência mortal, a mulher de Ló teve a consequência mortal. E eu tenho outro exemplo para vocês, direto da Bíblia também, tirado dentro da palavra também. Adão não foi involuntário. Eu percebo e entendo que se eu e se você comete algo errado, que desagrada e desanima a pessoa do Senhor, mas sem intenção, sem saber que aquilo é errado, eu creio que Deus do céu olha e fala: vou perdoar, porque não sabia.
vou perdoar, porque ele não sabia que era errado. Mas Adão, Deus avisou: coma desta, pegue desta, olhe esta, faz o que quiser com esta, mas não mexa nesta, não mexa nesta, não. Olha o que Deus está dizendo nesta noite. Pode estar surgindo alguns nãos para algumas pessoas aqui nesta noite. Deus pode estar trazendo alguns nãos nesta noite, assim como Ele trouxe para pessoas aqui que nós estamos dando exemplo. Mas também está falando para mim e para você: descansa, não vai por força própria, não seja ingrato, não seja cruel, não desafie a lógica de Deus, porque se Ele disser não, pare, pense e diga: que seja feita a vontade do Senhor. Está doendo, está machucando, está cortando, mas descansa, porque quem obedece não tem malefício, bem é benefício. Olha Adão, homem usado por Deus, escolhido a dedo por Deus. Adão, meus irmãos, não era qualquer um. Adão foi escolhido a dedo. Ele comia do melhor, ele tinha do melhor. Isso serve para mim e para você também. Deixa essa curiosidade satânica, repreende na nossa vida em nome de Jesus, porque essa curiosidade maligna e maldita pode trazer danos irreversíveis para a minha e para a sua vida, como foi com Adão. Se Deus orientou: pegue desta, coma desta, usufrua desta, pode ficar à vontade concernente a esta. Mas ele foi ainda mexer na que Deus ordenou que não mexesse. Então, meu irmão e minha irmã, por que eu entendo que ele foi até merecido? Porque não foi involuntário. Se fosse voluntário, Deus não tinha deixado perecer, Deus teria perdoado. Mas o problema é que foi avisado. O problema é que Deus orientou. Antes de fazer, antes de acontecer, Deus falou: pegue de todas e coma de todas, mas não toque nesta. Então isso nos ensina e nos mostra. Eu não duvido que Deus está nesta noite já falando aqui para pessoas. Estou eu preparando vocês, porque vai vir dias, vai vir momentos, vai chegar ocasiões em que você vai receber não e vai ficar a se perguntar: mas por que, meu Deus? Se eu estou andando direito, se eu estou andando certo, se eu não estou andando em pecado? Volto à fala inicial e digo: não é porque Deus está dizendo não, é porque Deus está preparando e capacitando para o maior que está por vir. E não, meu irmão e minha irmã, se por esses dias, se já vem acontecendo, ou se ainda vai acontecer, você já está avisado. Não vai fazer como Adão, porque não é em vão esta mensagem, não é em vão esta palavra. Já é Deus falando como falou com Adão. Se tiver não, se tiver da parte de Deus silêncio, não vai com força própria, não vai contra Deus. Descanse, acalme e obedeça para que Ele possa te honrar, assim como foi com Adão. Se tivesse obedecido, não teria dano como teve, não teria consequência como teve. Qual foi a consequência de Adão? Emocional? Não. Espiritual? Não. Mortal, como foi com a mulher de Ló, como foi com Acã e com a família de Acã. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou trazendo exemplos para poder aplicar para as nossas vidas, porque se o Deus que operou no passado era o mesmo Deus que deu ordens a eles para que não fizesse para ser abençoado, e eles desobedeceram, e Deus pesou a mão sobre eles, e o Deus, Acã já não existe, a mulher de Ló já não existe, Adão já não existe, mas o Deus que deu ordem ainda existe, e nesta noite está falando: se prepara, porque pode vir nãos, mas também se prepare, porque o não é dizendo não vou fazer, não é dizendo não estou na causa, não é dizendo que não estou ouvindo as orações, e nem é dizendo que a sua oração está esquecida. Ele pode estar nesta noite nos dizendo que é para a gente acalmar, e porque esses exemplos para a gente se prevenir e não desobedecer a voz de Deus. E
E existe também, meus irmãos, virtudes. A gente não pode trazer uma mensagem dessa e deixar essa mensagem sem se completar, dizendo apenas que Deus é tão cruel que quem desobedece tem consequências. A gente tem que trazer também profetas e pessoas que receberam também o nome de Deus, mas decidiram se prostrar, decidiram dizer: amém, Senhor, amém, Jesus, vou obedecer a fala do Senhor. Então, quando a gente traz essa mensagem de uns que receberam não, mas desobedeceram e sofreram consequências, a gente também traz exemplos de pessoas que receberam não, mas reconheceu que o não de Deus é um mandamento e que à frente vai vir virtude, vai vir bênção e vai vir honra. E eu tenho aqui um exemplo de Jeremias. Jeremias, quando recebe o chamado de Deus, ele também contesta de início: Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu sou tão frágil, não vou ter essa capacidade, mas todavia aqui está o teu servo para cumprir com a palavra do Senhor. E Jeremias teve malefício, meus irmãos. A palavra nos dá base, nos orienta e nos ensina. Profeta dos profetas, mais respeitado dentro da palavra, homem que tinha acesso direto a Deus. Isso nos mostra que quem desobedece, consequência mortal. Quem contesta, mas não desobedece, prefere ficar firme, sabendo que é pequeno, sabendo que pode não conseguir. Mas eu já tiro essa fala, porque quando ele chama o general, o rei dos reis, quando ele chama, quando ele dá uma ordem, ele já foi na frente, ele está apenas testando, ele não vai preparar ninguém para que pereça, ele não vai dar uma ordem do céu para mim e para você: faça isso para não levar-nos para um buraco. Isto é, por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra está nos afirmando, quando ele está dizendo: não faça isso, não faça isso, não faça isso, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Ele está nos orientando a fazer o que é certo. Então, quando ele me chamar a mim e a você para que nós venhamos ter uma missão, ainda que seja difícil, ele também vai nos dar capacidade, como deu para Jeremias. Era pequeno, era fraco, era frágil, mas foi usado do mesmo jeito por Deus, porque decidiu permanecer na obediência. Jeremias foi um homem que Deus usava ele para profetizar na vida de pessoas. Por que pessoas não vinham direto e tinham acesso com Deus? Porque não era obediente. Olha o privilégio de Jeremias: pessoas não podiam falar com Deus, mas ele tinha acesso direto com Deus. Para que um privilégio melhor do que esse, meu irmão e minha irmã? Se isso acontece nas nossas vidas, temos que louvar a Deus, porque ele tinha intimidade para falar com Deus. E Jeremias teve respeito, profeta abençoado, respeitado, reconhecido por conta da obediência. Questionou no início, mas não fugiu do chamado. Isso nos ensina, isso nos mostra que eu e que você pode até achar no início: ah, Senhor, mas está difícil, eu vou parar, eu não aguento mais. Coloque-se o joelho no chão e fala: Senhor, acabaram as minhas forças, entra com as do Senhor agora, mas não desistirei e nem desobedecerei a ordem do Senhor Jesus Cristo. Foi até chamado de profeta chorão. Se é nos dias de hoje e alguém passa por alguém e fala: aquilo ali é um chorão, não se pode falar nada que já está chorando, tem fama de ser chorão. Mas olha agora o privilégio de Jeremias. Diz a palavra de Deus: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E consolados por quem? Por homem da terra, pelo Rei dos Reis. Eu e você eu queria todas as vezes que eu me derramasse na presença de Deus, eu fosse consolado por Ele, porque eu creio piamente que quando eu me levantasse, era renovado, era fortalecido e era consolado pelo Rei dos Reis. E esses exemplos que a gente traz
eu deixei o último para o final, que é o maior dos maiores. Também recebeu o não de Deus. Mas esse sela esta mensagem. Este fecha esta mensagem. Ele também recebeu o não de Deus, mas esse não contestou de maneira alguma. Esse é o maior exemplo de ser humano que existiu sobre a terra. Ele foi amassado, foi chicoteado, foi caluniado. Tudo que poderia acontecer de ruim aconteceu na vida dele. Mas ele não abriu mão de obedecer a Deus. E Deus essa noite está falando conosco, meus irmãos, que nós vamos receber mãos de Deus e precisamos obedecer. Vamos receber de pessoas também, mas é diferente do não de Deus. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não poderia ficar fora desta mensagem, pois essa mensagem tem dias que ela está no forno, tem dias que ela está pronta para ser apregoada nesta casa. E esta noite foi a noite escolhida, não por mim nem pelo pastor, foi escolhida por Deus. E você está aqui é porque Deus quer falar comigo e com você. Não foi em vão você sair da sua casa nesta noite. Talvez você achasse, quando você saiu, eu vou lá hoje, que o pastor Wagner está cheio da unção de Deus, e Deus vai usá-lo grandemente, e Deus vai fazer prodígios e maravilhas naquele lugar nesta noite. Mas quando você chega aqui, se depara com o irmão Marcos aqui nesta noite, talvez você até se frustrou de início, mas alegre o coração, porque o Deus que poderia fazer prodígios e maravilhas através do pastor Wagner já está fazendo nesta noite, não pela minha vida, mas pela graça e a bondade dele. Aleluia! E Jesus Cristo, meus irmãos, amassado, com uma coroa de espinho, chicoteado, um leito de morte, naquela via dolorosa. Quem que seria no lugar de Jesus, sofrendo como estava, sendo amassado, chicoteado, ainda diria: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Qual ser humano, porque ele era Deus encarnado, mas quando morre e vem à terra, se torna ser humano como eu e você. E ele amassado ali naquela via dolorosa, ainda tem piedade daqueles homens que estão querendo tirá-lo a sua vida. E isso não pode passar batido. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser apregoado. É para a gente engrandecer e reconhecer que a gente serve a um Jesus Cristo poderoso, a um Deus majestoso, piedoso, que ainda morrendo pede ao Pai que tenha piedade daquele povo. E em momento algum, dentro das escrituras bíblicas, eu vejo Jesus pedindo a Deus para que aquilo não aconteça. Em momento algum eu vejo Jesus falando para Deus: Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou mal, não estou aguentando. Em momento algum, só em um momento eu vejo isso. E eu nesta noite trago para vocês, nesta noite, esse momento que eu li na palavra de Deus, e é quando Jesus Cristo, já no leito, ele fala para Deus. Imagine aí, meu irmão, conjectura aí. Ele, em momento algum, ele questionou nada. No momento que ele questionou, pode ter certeza, já não estava mais aguentando. Para ele ter falado naquela via dolorosa: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que é que ele estava dizendo? Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, está doendo, machucando, mas eu não aguento mais, meu Deus. Tira-me, livra deste cárcere. E Deus o que faz? Continua tudo do mesmo jeito. Deus, Jesus Cristo, vai ao Calvário e é crucificado. Mas ele pediu misericórdia a Deus Pai, pediu a Deus, a
passar aquele cálice, pois não estava mais aguentando. E termina a fala de Jesus aí? Não termina não, meus irmãos. Jesus no final fala: todavia seja feita a vontade do Senhor. Isso nos mostra outro exemplo de obediência. Ai, canta lá, subi. Meus irmãos, é preciso obedecer, é preciso obedecer. Quem obedece tem virtude, meus irmãos. Quem obedece tem benefícios e vale a pena ser fiel à palavra de Deus. Jesus Cristo no leito de morte, todavia seja feita a vontade do Senhor, e assim foi feita. Jesus crucificado, Jesus morto ali no Calvário, o véu se rasga, o dia vira noite, e aí se consuma aquilo que tinha que ser consumado. Deus poderia intervir. Deus é o maior de todos, dono de tudo, soberano sobre todos. Bastava ele instalar o dedo e falar: sai, meu filho, desta cruz, não é para sofrer mais, e tudo ali se acabava. Mas tinha que se consumar o que foi escrito desde o início. E ali Jesus na cruz, morre o Cristo, mas vive eu e vive você. Morre Jesus Cristo para dar vida a eu e dar vida a você. Então nesta noite, entenda esta mensagem, pense nisso, no sofrimento, sacrifício, amasso que ele passou para morrer e dar vida a eu e você. O que merecemos fazer por isso? Obedecer a palavra de Deus concernente àquele sacrifício que foi pago para dar vida a mim e a você. Nada mais justo do que a gente se derramar e reconhecer. E quando ele disser não vá, a gente não vai. Não toque, a gente não tocar. Não pegue, a gente não pegar. Porque só ele ter morrido já foi benefício. Mas se a gente obedecer, vai vir bonança, vai vir virtude, vai vir maravilha. Porque quem obedece tem honra, quem desobedece tem consequência mortal. E nesta noite Deus está falando, eu estou avisando, eu estou trazendo esta mensagem, não é em vão, Igreja Peniel. Eu estou trazendo essa mensagem já para prevenir e para vocês já saberem que se desobedecer, eu saio do negócio. Mas se passar um aperto, se sentir dor, se chorar, mas permanecer firme, vai ter virtude, vai ter bênção, vai ter honra da parte de Deus para a sua vida. Glória a Deus! Aleluia! E a gente precisa finalizar, meus irmãos, esta mensagem ainda falando de Cristo, porque ele também teve virtudes concernente à obediência. E qual foram as virtudes que Cristo teve? Quem venceu a morte foi Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus. Quem teve poder sobre a terra para curar enfermos, para curar leprosos, para fazer aleijado andar? Quem foi que teve esse poder? Quem teve poder para chegar em um sepulcro e dizer: saia para fora com quem já estava morto? Foi José, homem também que obediente à palavra de Deus. Foi Moisés, homem usado por Deus para tirar o povo do Egito. Isso não tira os méritos de Davi, de José, de Moisés, mas engrandece aquele que foi maior sobre todos, concernente à obediência da morte da cruz. Glória a Deus! Para chegarmos ao céu, é preciso passar por Jesus. Olha que benefício. Eu e você não chega no céu saindo daqui ou sendo arrebatado e passando direto. Tem que passar por Cristo Jesus. Outro benefício que Jesus Cristo recebeu. E nesta noite Deus quer falar comigo e com você, que eu e você precisa respeitar e obedecer o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, nome sobre todos os nomes, nome que homem da terra, Papa, Padre, Presidente, ninguém vai conseguir anular este nome. Homem que o maior benefício, alguns estudiosos e sabichões podem até dizer que o maior acontecimento da história humana foi o homem ter ido à lua, mas eu prefiro dizer que o maior acontecimento da história foi ele deixar a glória, vir
trago para vocês que Deus dando não, consequências. Vamos obedecer o mandamento de Deus. Mas a gente recebe não na terra também. E a gente precisa falar disso para essa mensagem se completar e finalizar. Quando a gente recebe não de Deus, já vimos aqui Deus falando e nos ensinando o que devemos fazer. É obedecer, é nos prostrar, é nos derramar e é reconhecer que doendo, sangrando, machucando, vamos recuar, vamos obedecer e vamos nos prostrar, porque o melhor ainda está por vir. Ele não quer o mal para mim nem para você. Ele só tem coisas boas para as nossas vidas. Então quando Ele disser, não é agora, não é o tempo, a gente recue. A gente não venha ser egoísta para a gente dizer assim, eu vou fazer é do meu jeito, eu vou entrar é do meu jeito, eu vou fazer da forma que eu estou pensando. Não vai, meu irmão e nem minha irmã, porque Ele está dizendo nesta noite, se for, vai sofrer consequências, mas se não for, vai doer e vai sangrar, mas Ele tem renovo, Ele tem alívio, como a irmã Márcia diz, Ele abre a ferida e Ele também liga a ferida. Então acalma, porque melhor é quando Ele cura do que quando Ele fere. Quando fere dói, mas quando cura tem alívio. E Ele está dizendo nesta noite, descansa, descansa, acalma, porque se está doendo é momentâneo, mas não desobedece para não sofrer consequência. Está doendo, é consequência física, pode ser uma consequência emocional, está doendo, então acalma, não deixa a consequência virar mortal, porque enquanto for consequência espiritual, emocional ou física, existe arrependimento e agora pode ter virtude, mas se a consequência for mortal, aí não tem mais volta. Então nesta noite Ele está dizendo, decida, escolha, porque a escolha não é dele, é minha e sua, e vale a pena obedecer o mandamento de Deus. Quando o não vier da terra, a palavra de Deus, existe 366 frases com a palavra não temas. Olha como Deus é grande. O mesmo Deus que dá não, também dá não temas. E nesta noite Ele está dizendo, pode ser que vai vir dias de não para machucar, mas Deus já pode ser que Ele já está falando nesta noite, não temas que eu estou contigo, não temas que eu tenho renovo, não temas que eu tenho remédio, não temas que eu tenho solução. E quando não vier de Deus, pare, aquiete e obedeça. Mas quando não vier do médico, da porta de trabalho, de pessoas da terra, não se abale, porque quando vier de Deus, se acalme. Quando vier do homem, Deus diz, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. E nesta noite Ele está dizendo, nesta noite Ele está falando, pode até acontecer, pode até ser que você esteja precisando de uma porta de trabalho. Olha Deus falando aí para quem está precisando de uma porta de trabalho. Ei, está demorando, acalma, espera, você está querendo ser liderado, estou preparando a liderança para a sua vida. Olha Deus falando, tem gente que está enfermo, Senhor, me dá um antídoto, Senhor, me dá um remédio, Senhor, me dá Jesus Cristo uma injeção, um de 8 em 8 horas, me ensina o que eu devo fazer para me aliviar. Olha Ele falando, olha Ele dizendo, acalma, descansa, espera, não estou preparando o remédio, não estou preparando o corticoide, estou preparando uma cura definitiva para a sua vida. Eu nesta noite eu profetizo, receba autoridade como ministro, que nesta noite foi me concedida esta condição, receba autoridade dos céus para dizer que o Deus, o poderoso, o que esteve com Jacó no monte chamado Peniel, que aquele lugar foi chamado Peniel porque Jacó esteve face a face com Deus. E nesta noite eu e você tem esta oportunidade
porta de trabalho, de pedir cura emocional. E nesta noite Ele está dizendo: se declara, meu filho, se declara, minha filha, porque você pode não me ver cara a cara, mas a minha presença é real neste lugar. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a presença de Deus é real neste lugar. A presença de Deus é real neste lugar. Não foi em vão, não foi em vão, não foi em vão você vir aqui esta noite. Há dias que a gente prepara esta mensagem com cautela, com respeito, pedindo autoridade a Deus, pedindo sabedoria a Deus. E a gente percebe nesta noite, ao adentrar, que quando ele começa a falar com a irmã que foi incumbida a permissão de dirigir esse culto, a gente pede uma confirmação e Deus confirma. E eu creio que você que veio aqui esta noite não irá sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque eu tenho certeza dentro do meu coração que eu vou sair diferente, vou sair com pensamento. Quando ele falar, não vai, eu paro, não toque, eu não pego, fique, eu vou ficar, porque ele me deu exemplos claríssimos que se eu obedecer, ele vai me honrar, e se eu desobedecer o mandamento, eu posso perder a minha vida, como pessoas aqui perdeu. E ele nessa noite, ele não está só exortando e nem corrigindo, longe disso, ele está ensinando e já advertindo para quando você receber da parte dele o não, descanse, acalme, tranquiliza, porque o melhor ainda está por vir. Mas para isso é preciso que eu e que você esteja preparado para isso. Talvez se ele me dá agora, você vai perder a bênção. A bênção não vai se encaixar da forma que você queria, que você se frustre mais, e você se indigne mais, e você vai culpar ele. Então, meu irmão e minha irmã, acalma, descansa, tranquiliza, porque o não em forma de mandamento é bênção para nossas vidas. E o não da terra, de médico, de porta de trabalho, de coisas seculares que ainda não deu certo, descansa também, porque o não de Deus é o mandamento para a bênção vir depois. E o não da terra, Deus está dizendo: não temas, descansa, fique em paz, estou cuidando, estou segurando, estou tratando, descansa, descansa, descansa naquele que pode fazer por mim